Graça e paz a todos e a todas. Nós estamos iniciando mais um momento de estudo da Palavra de Deus. Eu sou o reverendo Gilberto Rebouças, e hoje nós estamos iniciando um pouco mais cedo, porque eu tenho um trabalho para fazer agora à tarde. Então hoje às 11 horas nós estamos iniciando mais cedo. Hoje 22/4/2021. Então nós estamos estudando as leis do reino. E nós estamos fazendo um estudo da escola bíblica que eu ministro e que eu estou escrevendo um livro e estou compartilhando com vocês. Nós começamos ontem o que são os súditos do reino. Jesus Cristo veio e ele veio para implantar o reino dos céus. E este reino é espiritual. Este reino começa dentro de nós e este reino vai perpassando todas as camadas sociais, todas as pessoas. Então, nós vamos hoje continuar estudando a palavra do Senhor nosso Deus. E ontem nós vimos em Mateus, capítulo 6, ontem nós vimos, capítulo 5, desculpe, 13 e 14, Mateus, capítulo 5, os versos 13 e 14, nós vimos ontem que Jesus faz duas metáforas. A metáfora do sal, e a principal função do sal é a de preservar. Então, os súditos do reino são aqueles que não se enlameiam, que não se emporcalham. E o sal tem como característica sua diferença, sua distinção. Então nós vimos que a igreja não vai ganhar o mundo pela similaridade, mas pela sua diferença. E a igreja, um cristão, tem que se guardar da corrupção do mundo, não apodrecer com ele e viver de tal modo que possa ser um canal de bênção de Deus para não apodrecer e para evitar o apodrecimento da sociedade. Então a primeira metáfora é a metáfora do sal. A segunda metáfora que Jesus usa é que os verdadeiros súditos do reino, eles influenciam o mundo. E ele vai dizer que os súditos do reino, aqueles que abraçaram a sua mensagem, aqueles que compreenderam, e é isso que querem, é isso que desejam, é com isso que sonham, quer fazerem a vontade do Senhor e escolheram já o lado que querem ficar. Então ele disse: vós sois a luz do mundo. Então, quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, como entender se Jesus disse: eu sou a luz do mundo? Então a gente tem que procurar saber como é que Jesus diz que nós somos a luz do mundo. A luz do súdito do reino é uma luz derivada. O que é isso? Ela não é própria. Quando Jesus diz: vós sois a luz do mundo,
Nós somos luz do mundo quando resplandecemos, quando em nós brilha o santo e maravilhoso caráter de Jesus Cristo. Quando em nós brilha o santo e maravilhoso caráter de Jesus. A verdadeira luz, como diz João, é Jesus Cristo. E nós resplandecemos essa luz que resplandeceu sobre nós. É mais ou menos assim. Durante o dia, o sol está voltado para uma parte da Terra. Então, durante essa parte, esse momento de 24 horas, de 12 horas, melhor dizendo, a Terra está iluminada pela luz do Sol, diretamente. E depois de passada 12 horas, chega o período da noite. E aí a Terra fica de costas para o Sol. Uma parte dela. Mas o Sol resplandece na Lua. A Lua é como espelho. A Lua não tem luz própria. Mas a luz do Sol bate na Lua, reflete na Lua, resplandece na Lua, e aí a Lua fica linda, maravilhosa, bela. É lindo você contemplar uma lua cheia, aquela lua no céu resplandecente. E quando você contempla aquela música, aquela lua linda, maravilhosa, a gente sabe que aquela luz não é dela, que aquela luz é a luz do Sol que está resplandecendo naquela lua, que não tem luz. Se não fosse o Sol, ninguém a veria. Ela seria um satélite acabado, apagado, mas por causa da luz do Sol ela fica bela. Ela traz romantismo, ela traz beleza, ela é sinônimo de amor. Então assim, Jesus Cristo resplandece a sua luz em um mundo escuro, em um mundo de trevas, através daqueles que entraram no reino, daqueles que foram regenerados, daqueles que são verdadeiros, daqueles que são autênticos. Então nunca imagine que a luz é sua, que a luz é minha, é nossa, porque em nós não há luz alguma. Tire Jesus da nossa vida, tire os seus ensinamentos, tire o seu caráter e nós nos apagamos. E nós sumimos do mapa. Então nós só temos visibilidade quando Cristo está em nós, Cristo em vós, esperança da glória. Então quando a gente sabe que a luz não é nossa, mas é derivada, então eu preciso andar na presença de Jesus. Eu preciso ser iluminado por Jesus Cristo para seguir o seu caminho, as suas ordens, as suas diretrizes, para viver no mundo de tal modo que eu seja como uma lâmpada, que eu seja como uma luz que traz ao povo orientação. Deus abençoe, Neto, meu amigo, e hoje meu colega de pregação. Deus abençoe. Então, quando Jesus fala dos súditos do reino,
nós estamos estudando, né, do capítulo 5, versículo 13, nós estamos estudando as leis do reino, nós estamos estudando o Sermão do Monte, e nós estamos estudando hoje a parte onde ele diz, nós estamos vendo o que os discípulos são. Nós já vimos ontem Sal da Terra, está lá no meu canal, Gilberto Rebouças, e hoje, saudação, meu irmão, e saudade também. Dá um abraço no teu pai e na tua mãe. E hoje nós estamos vendo Luz do Mundo. E nós vimos que a luz do mundo, quando o crente é luz, o cristão é luz, nós vimos que essa luz é derivada. É uma luz que é a luz de Jesus. Então eu só sou luz enquanto resplandeço Jesus. Então eu vou explicar de novo. Eu, um servo de Deus, qualquer servo de Deus só é luz quando resplandece a luz de Cristo. Então o apóstolo Paulo, ele diz assim, na verdade ele está fazendo uma espécie de crítica a Moisés. Paulo era tremendo. Moisés, quando subiu ao monte, seu rosto brilhava. E aí Moisés, quando desceu, o povo começou a ficar entusiasmado, vendo Moisés com o rosto tremendo de glória, né? E Moisés resolveu colocar um véu para cobrir seu rosto, para que o povo não ficasse achando que ele era o homem ideal. Mas a Bíblia diz que Moisés, diante do povo, ele colocava o véu. Mas quando ele entrava no santuário para falar com Deus, ele tirava o véu. Sabe por quê? Porque diante de Deus nada há escondido. Porque eu posso esconder as coisas diante dos homens, mas diante de Deus, não. A maior loucura que nós fazemos é tentar esconder as coisas. É não reconhecer nossos erros. Porque nós estamos sendo ridículos. Porque Deus sabe. Então Moisés, quando chegava diante de Deus, ele tirava o véu. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, ele diz assim, nós não somos como Moisés, que punha o véu. E aí ele diz, porque para que o povo não percebesse que aquela luz estava desvanecendo, estava se apagando. Tinha prazo de validade para começar e para terminar. Ele diz, nós não somos como Moisés. Ele diz, todos nós com o rosto descoberto. Moisés, onde é que Moisés descobriu o rosto? Na presença de Deus. Então, todos nós com o rosto descoberto. Todos nós sem esconder nada. Todos nós sem maquiagem para encobrir os defeitos. Todos nós com o rosto descoberto, mostrando quem nós realmente somos. Contemplando como espelho a glória do Senhor. Então, a gente olha no espelho e não vê a gente, vê o Senhor. E aí ele diz, somos transformados de glória em glória. Então esse verbo somos transformados, que é uma locução verbal no português, é um verbo só, que está na voz passiva. E o agente da passiva é o Espírito Santo. Nós somos transformados de glória em glória. Ninguém muda da noite para o dia. Nós estamos falando de Jesus e não do gênio da lâmpada. Então, de glória em glória, na mesma imagem, na imagem de Cristo. Então, nós só resplandecemos se nós formos a imagem de Cristo. Aí ele diz, como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo está nos transformando na imagem de Cristo, e só cristãos que estão sendo transformados na imagem de Cristo é que são a luz do mundo. Certo? Em segundo lugar, o perigo decorrente da última bem-aventurança.
Eu acho tremendo uma colocação que um teólogo fez. E ele diz assim: esconder quando tentados a mostrar, e mostrar quando tentados a esconder. Vou dizer de novo: esconder quando tentados a mostrar. Então, Jesus fala para os seus discípulos: olha, não façam como os fariseus, que eles oram nas esquinas para serem vistos. Eles desfiguram o rosto quando estão jejuando, para que os homens percebam. Então, não façam assim. Então, quando a gente é tentado a mostrar as nossas obras, nossas práticas religiosas, a orientação é: não faça, esconda. Mas há momentos onde a gente é tentado a esconder, e esse é o caso aqui. Jesus acabara de dizer: ó, vocês serão perseguidos. Então agora os discípulos estão na linha de frente. E eles estão sofrendo perseguição, eles estão sofrendo a hostilidade, tanto dos judeus quanto dos gentios. Então agora eles são um corpo estranho no mundo, onde todo mundo quer espirrá-los. E aí a tendência é que a pessoa se esconda. A tendência era de se esconder, era de dizer assim: não, calma. E aí, esse teólogo diz: e mostrar quando tentados a esconder. Então Jesus, percebendo que os discípulos estavam passando e iriam passar muito mais. Por quê? Quando alguém se convertia nos dias de Jesus Cristo, por isso que João diz que é nascido de novo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Porque nos dias de Jesus, quando você acreditava que Jesus era o Cristo, a religião cristã era religio ilícita. Era uma religião de bandidos, não reconhecida pelo Estado. Então, podia ser preso, os bens eram confiscados, as pessoas podiam entrar no comércio da pessoa e tirar as coisas e ela não podia ter o amparo da lei. A família tinha vergonha daquela pessoa. Então, naqueles dias, você se tornar um cristão era saber que toda a sociedade ia espirrá-lo, bani-lo. Era saber que a família não ficava do seu lado. Era saber que você tinha perseguição do império. Era saber que os judeus tinham amaldiçoado. O judeu já tinha tomado a decisão de qualquer pessoa que se passasse para o caminho ou para o Nazareno, ela fosse amaldiçoada. Então agora os cristãos estavam sós no mundo, sem os judeus e sem os gentios, com ódio. Então, qual era a propensão natural? Era se esconder, era dizer: eu sou cristão, mas eu vou ficar na minha. Eu não vou me batizar, eu não vou dizer para ninguém que eu sou cristão. Então a tendência natural do ser humano era essa. E Jesus, percebendo isso, Jesus diz, certo? Vós sois a luz do mundo. Aí ele vai nos dizer que não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E a cidade onde Jesus fora criado, era justamente uma dessas que ficava ali perto, a cidade de Nazaré. É tanto que uma certa feita quiseram jogar Jesus do precipício lá em Nazaré. Então Jesus diz: não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por quê? Porque aquela cidade era feita, aquelas cidades edificadas, no mundo antigo, você construía uma cidade geralmente sobre um monte para servir de fortaleza, porque era todo mundo atacando todo mundo, era pouca comida, muita gente.
guerra por poder, e tinha que ter fortalezas. Então, o melhor lugar era construir uma cidade em cima do monte. Tinha que ter um vale, onde tivesse água e lugar para plantar, e uma rota comercial para escoar seu produto e para importar produtos. Então Jesus disse que aquele que nós somos, que não se pode esconder uma cidade sobre o monte. Então ele sabia que a nossa tendência seria, diante do perigo, diante da exclusão, diante da hostilidade, da gente se esconder. E aí Jesus disse, não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte. E naquela época, uma cidade sobre o monte geralmente era feita de pedra de calcário branca. Né? Então, de dia, imagine, no alto do monte, aquela cidade toda branca, que o sol batia e brilhava. Então, de longe, você podia enxergar, durante o dia, uma cidade edificada sobre o monte, por causa da cor branca no alto do monte. E de noite, ainda mais, devido à grande escuridão, as casas tinham suas lâmpadas. Então, a cidade tinha sua iluminação. Então, no meio de uma escuridão tremenda, a coisa mais visível que existia era uma cidade sobre o monte. Então, Jesus disse que ninguém pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por quê? Porque ela brilha naturalmente. Porque ela brilha de dia, por causa das pedras de calcário branco, e ela brilha de noite, por causa da luz das suas lâmpadas. Então, o cristão ia ser tentado a esconder. Ia ser tentado a não falar de Jesus Cristo. E aí Jesus diz o contrário. Vocês são a luz do mundo. Vocês vão resplandecer a minha glória. E depois ele diz, não dá para se esconder. Não dá para ser cristão agente secreto. Assim como não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. E aí Jesus diz a segunda coisa sobre a candeia, a lâmpada. Ele diz o seguinte, não se pode esconder uma cidade, nem se acende uma lâmpada. Naquela época havia umas lâmpadas pequenas de barro, onde você colocava o óleo dentro e tinha um pavio. Nas casas mais abastadas tinha até um candelabro. E havia um cesto chamado de alqueire, que era um cesto para secos. Então Jesus disse, ninguém nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire. Jesus está dizendo, eu não salvei vocês para que vocês se escondam. Eu não salvei vocês para que vocês se omitam. Eu não salvei vocês não entraram no reino. Assim como ninguém acende uma lâmpada para colocar debaixo de uma vasilha e encobrir sua luz, assim também eu não chamei vocês, eu não vocacionei vocês para que vocês se escondam, para que vocês corram com medo, para que vocês fujam diante da perseguição, não. Aí ele diz assim, mas no velador, que podia ser qualquer espaço entre as pedras da casa, se ela fosse pobre, ou tinha a casa rica, onde a parede tinha um espaço, um lugar chamado velador. Aí ele diz assim, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Então Jesus disse que o lugar do cristão não é escondido, com medo da perseguição, mas é diante do mundo como luz, levando a mensagem com a vida e com
as palavras, levando a mensagem com sua vida transformada e com as palavras. Irmão Pedro, nosso missionário querido, né, na cidade, em Moçambique, na nossa querida África. Que Deus abençoe Pedro. Né? Pedro é aluno do nosso seminário. Pedro é uma bênção. Deus abençoe sua família, meu irmão. Deus abençoe sua esposa, seus filhos, seu lar. Deus guarde vocês. E eu louvo a Deus, porque eu sei que Deus tem cuidado de vocês. Eu louvo a Deus, porque eu vejo a mão de Deus sobre a África. Porque é o lugar onde menos tem, né, a Covid. Meu irmão, a Covid do mundo está destruindo o mundo. Mas graças ao bom Deus, que essa África é tão sofrida, a mão de Deus esteve sobre ela. E é o lugar onde menos tem Covid. E Deus vai abençoá-los ainda mais. Então diz assim, ninguém acende uma candeia. Jesus disse, ninguém numa casa acende uma lâmpada e coloca debaixo de uma vasilha. Coloca no velador. Então, quando Jesus chamou a mim, vocacionou a mim e a você, Ele nos chamou para brilhar, para resplandecer, para anunciar o Evangelho com a vida e com as palavras. Aí, Ele diz onde é o local da candeia. Primeiro Ele diz onde não é. Ele diz, não é escondido. Não é debaixo do alqueire. Não é debaixo do cesto. Segundo, Ele diz onde é. É no candelabro, é no alto, é em um lugar onde possa iluminar, onde possa abençoar, onde possa ser visto por todos os que estão na casa. Então, o verdadeiro súdito do reino é alguém que é um instrumento de Deus para abençoar aqueles que estão ao seu redor. E aí Jesus termina a sua mensagem do que são sal da terra, então eles não apodrecem com o mundo, então eles são distintos do mundo, não importa se o mundo todo mudar, eles vão continuar do mesmo jeito e melhorando, eles nunca vão se aliar ao mundo, porque eles são sal da terra, e eles são a luz do mundo, e estão ali para brilhar, mesmo em meio à perseguição, mesmo que tenham que dar a sua própria vida. Então, eles foram chamados para anunciar a boa nova e para serem luz, para serem modelos, para serem exemplos. E aí Jesus termina dizendo assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então Jesus diz, assim como uma cidade sobre o monte, que de dia e de noite é visível a todos. Assim como uma candeia, como uma lâmpada, que todos veem e são abençoados por sua luz, que assim nós resplandeçamos a luz de Cristo e o mundo seja abençoado. Então, Deus nos chama para sermos luz. Deus nos chama para sermos sal. Então, enquanto sal, nós preservamos e nos mantemos distintos, únicos. Somos separados. Existem verdades inegociáveis. E como luz, nós iluminamos o mundo. Nós somos um referencial, mas sem esquecer que essa luz vem de Cristo. Que sem Cristo nós nos apagamos. E quanto mais de Cristo nós temos, mais brilho nós resplandecemos. Então hoje, se você não é cristão, eu quero convidar você a receber Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador. Se você está afastado por algum motivo, eu quero convidar você a reconciliar-se com Deus.
E se você está numa igreja, mas você está se omitindo, se você está apodrecendo com o mundo, se você não está brilhando, se você está escondido, com medo, se você tem vergonha do Evangelho, então eu te convido a mudar, a chamar, a ouvir o chamado de Jesus Cristo. Então Jesus, vós sois o sal da terra. Então o verdadeiro cristão não está apodrecendo, ele está evitando que o mundo apodreça. E Jesus, vós sois a luz do mundo. Jesus, ninguém pode esconder. Não adianta, não dá para ser um cristão verdadeiro e continuar sem ser visto. Assim como não dá para esconder uma cidade edificada sobre um monte. E ele diz que nós somos chamados para resplandecermos a sua luz, a sua glória. Então, que Deus nos ajude. E se você não é cristão, converse com Jesus agora e diga a ele: Senhor, eu me arrependo e eu quero entrar no teu reino. Eu quero te pedir que me salves e eu quero que me dirija e que me oriente. Reconcilia-te com Deus. Todos os dias, de segunda a sexta, nós temos um estudo aqui online, ou eu já deixo gravado, mas você tem aqui um estudo bíblico da palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida e até amanhã. Deus abençoe.